Pedro Negro vai fazer. Legal, né? Gente, Já conhece. Não, mas eu digo, aumenta a quantidade de instrumento possível. por dentro. Já não pode fazer, pode fazer uma guitarra, assim, o Pedro faz o baixo, mais variação. Sempre faço o que eu não posso. Eu percebi há algum tempo que essa frase retornava para mim. Um pensamento acontece em outro lugar, em algo que eu li, mas esqueci. De repente me toma de assalto e me desloca. Sempre faço o que eu não posso. Soltei essa frase assim de repente no meio do ensaio. Deslocamentos cobram o seu preço. Implicam na existência de um corpo. Eu aceitaria mais facilmente um deslocamento se esse corpo não tivesse que deslocar junto de mim. Eu queria que o meu corpo não coincidisse comigo, como se eu pudesse colocar meu corpo de um lado e a minha fala de outro. Falar fora do lugar, se mover, subitamente se tornar o que não é. Deslocamentos. Todo corpo implica na existência de um espaço em torno do qual se pode sentir, pensar, experimentar. Como uma ilha solitária. Ou um arquipélago seria melhor. De uma ilha até outra ilha. Ei, você aí, sabe exatamente onde estou? Por favor, querida, não me desconcentra. Eu estou na Indonésia, numa ilha em Brunei. Eu estou na Polinésia. Olha, desde a década de 70 que eu ensaio a mesma peça com esse sujeito aí. Pode parecer estranho, mas na verdade somos completamente desconhecidos um para o outro, não é isso mesmo? Eu nunca quis te conhecer muito bem de perto, né? Porque vida pessoal atrapalha. E nesse período todo, quer dizer, praticamente a minha vida inteira, eu fiz muitos outros trabalhos por aí, ele fez alguns outros fora daqui, mas sempre que nos encontrávamos desempregados, voltávamos para essa mesma sala e nos dedicávamos à mesma criação de sempre. Assim como a vida, a criação também vai mudando. Mas no início, eu pedi para ele fazer uma adaptação da obra do Gabriel Garcia Marques. Realismo fantástico. As fábulas podem ser violentas. Ocultam muitos perigos, porque nos forçam a nos deslocar do real para um lugar imaginário. Nada
1510, a nau Bretoa partiu de Portugal em direção ao Brasil com 36 tripulantes a bordo. Entre eles, o piloto João Lopes. É a trajetória desse homem que nós vamos acompanhar. 20 dias depois da partida, a embarcação finalmente chega à Baía de Todos os Santos, Salvador. Os tripulantes autorizados entraram em contato com os primeiros indígenas locais, os tupinambás, e iniciaram um comércio de escambo. Durante a estrada, o escrivão Duarte Fernandes deu volta para alguns machados e ferramentas que estavam a bordo. O piloto João Lopes foi considerado suspeito. O regimento interno é rigorosíssimo em relação a qualquer tipo de negociação que é feita com os nativos, sobretudo roubos e furtos. De Salvador, a nau partiu diretamente para a feitoria do Rio de Janeiro, que fica localizado na atual Ilha do Governador. Durante o deslocamento, é aberta uma sindicância para apurar aqui que isso. Finalmente a nau chega até o Rio de Janeiro. Durante 3 semanas, 5.009 toras de pau-brasil foram arrancadas da terra e marcadas, abrindo uma clareira de cerca de 130 mil metros quadrados na mata nativa, provocando desse modo a primeira grande devastação que se tem notícia no Rio de Janeiro. Uma debacle ambiental. Nas atas da embarcação, além de pau-brasil, constam como embarcados papagaios, sabres, gatos selvagens e 36 indígenas, sendo 26 mulheres e 10 homens. As mulheres eram utilizadas como objetos sexuais. Finalmente, a sindicância foi concluída e o piloto João Lopes foi considerado culpado pelo roubo dos machados. Segundo documentos históricos, há fortes indícios de que ele recebeu como castigo o desterro na feitoria do Rio de Janeiro, sendo obrigado a permanecer na Ilha do Governador junto aos maracajás. Desse modo, eu, João Lopes, sou o primeiro português com residência fixa na feitoria do Rio de Janeiro. E mais do que isso, João Lopes foi acolhido pelos maracajás e se une a uma indígena de nome desconhecido. E em 1514, fruto dessa união, nasce Joãozinho Carioca, registrando assim o nascimento da primeira mestiçagem no Rio de Janeiro entre um homem branco e uma mulher indígena. Mas essa sala nunca foi tão vazia como falava. agora. Eu me lembro que aqui tinha um espelho grande no fundo, uma cortina verde que corria daqui para lá, não, ou de lá para cá, sei lá, não me lembro bem. Aqui ficava a arquibancada, ali ficavam os instrumentos, tinham muitas plantas, samambaias lindas penduradas aqui, naquele cantinho lá, se lembra? Tinha a espada de São Jorge, salve Jorge! Desse lado aqui ficavam umas prateleiras, onde a gente guardava os adereços e os figurinos, o acervo das nossas criações, os físicos. Não fizemos. A Ilha do Quintal, censurada. Ah, o senhor Putinho e seu criado mate, não fizemos. As Alegres Cubadinha, de Whitson, o diretor pirou. Ai, esqueci tudo. Eu também, a gente Eu tem que já tá organizar fora de direito ordem. isso, Vamos né? voltar pra Vamos lá, ordem. vamos voltar pra ordem. Os físicos, Não fizemos. A Ilha do Quintal. censurada. O senhor Putinho e seu criado O mate. diretor pirou. E põe circo. Estão fazendo igual?
Também está tudo errado de novo. Não, vocês voltaram a fazer. Vocês voltaram a fazer! Os físicos. Não fizemos. A hora. Voltou a fazer como Abandonamos. Talvez seja melhor, né? Pão e circo. Não fizemos. A Ilha do Quintal. Censurada. Mas, Seu Putinho, seu criado mate. O diretor pirou. Despertar da Primavera. Ah, ele fugiu com dinheiro, o produtor. É? E Flashback 79? Não vai rolar. Triste, né? Tristíssimo. Naquele canto ali, Talvez seja a a melhor gente maneira. trocava de roupa. E depois saíamos nos aquecendo. Naquela época era super importante para mim ter um corpo maximamente flexível. Eu entrava na sala de ensaio e tirava logo a roupa. Na época eu estava fazendo uma pesquisa interessantíssima sobre a nudez como figurino. Mentira sua, você adorava ficar pelado. Adorava. Ah, mas nós éramos 40 aqui, nessa sala minúscula. Mas o pior é que a gente cabia, né? Porque éramos todos muito jovens, muito magros. E o compromisso de nos encontrarmos aqui no mais completo anonimato. Uhul! 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 Sou eu? É. Ah. Só sobraram nós dois, né? Era a ditadura, né? Então eu tô aqui. Era a É, ditadura, tem um pouquinho né? mais ali. As questões Na diagonal com políticas ele. nos Isso. pressionavam. aí. Aqui, né? É aí, na diagonal com ele. As questões políticas. Era ditadura. As questões Só sobraram nós políticas. dois. É. Só sobraram nós dois. Era ditadura. As questões políticas nos pressionavam. Né? A vida, as nossas escolhas individuais começaram a entrar em xeque. E até as relações afetivas tornaram-se políticas também. Aí veio o primeiro grande racha do nosso grupo. E tudo por conta da adaptação da obra do Gabriel Garcia Marques. É, mas esse projeto aqui nos deslocou até esse livrinho, escrito há séculos atrás, que na realidade é a base da literatura fantástica. A primeira volta ao redor do mundo, escrito pelo cronista Antônio Pigafetta. Antônio Pigafetta, cronista do século XVI, que participou da expedição de Fernão de Magalhães, que comprovou definitivamente que a Terra era mesmo redonda. A expedição saiu da Europa e foi dar uma parada estratégica no novo continente, mais especificamente aqui, no Rio de Janeiro, Ilha do Governador. Em seguida, ela contornou o extremo sul do continente americano para ganhar a sua rota em direção à Ásia. E pela primeira vez, um europeu fez a travessia do furioso Oceano Atlântico para a calmaria do Pacífico. E essa passagem, em sua homenagem, ganhou o nome de Estreito de Magalhães. Sim, Estreito de Magalhães. A expedição foi um périplo que durou 2 anos, com muitos mortos, inclusive o próprio Fernão de Magalhães. Sim, morto cruelmente por flechadas envenenadas quando lutava com guerreiros filipinos liderados pelo grande Lapu-Lapu. Sim, a expedição partiu com 5 naus e retornaram apenas 2. Dos 237 tripulantes, sobraram apenas 36. Entre eles, o nosso cronista, Antônio Pigafetta. E para acessar o fantástico desta literatura, resolvemos que no começo de cada ensaio iríamos usar expansores de consciência. É, e teria uma outra música, né? Que delícia. É, uma que tenha esse clima que não temos ainda, né? Uma música que tem esse clima. LSD, Mandrix, seus derivados.
ficar aqui nessa sala procurando êxtase, quando lá fora a barra estava tão pesada e todos os nossos amigos sendo perseguidos, torturados, presos e assassinados. Portal das percepções límpidas. Ai, vivíamos o delírio da verdadeira realidade, que maravilha. A primeira barreira era o medo. E você sabe qual é a causa do medo? O ego. A dissolução da identidade. Meu Deus, o ácido expandia a nossa consciência. O primeiro passo era uma espécie de quase morte. A gente sabia que para isso nós tínhamos que destruir tudo, tabus, condicionamentos, regras sociais, tudo isso deveria ruir para que surgisse um novo mundo, os primeiros raios de luz, as cores radiantes da manhã, de uma vida que chamávamos autenticamente viva. E a revolução começava com um mergulho dentro de si, um grande cérebro universal que unia tudo a todos, os que vieram antes e os que ainda virão. Música. Sustenta. Não, porque essa seria outra, porque essa aí é só para sustentar. Aí... Blackout? Não, mas seria outra. Tem uma introdução grande que não precisa. Entendeu? Seria uma para sustentar e aí depois repete, né? Repete pra ele correr. Não, mas correr. Aí começa, né? Aí sai correndo. Guida vai vindo pro meio e você vai correndo. Guida! Pro meio. Eu tô repetindo a música só pra ter música. Mara, a luz que brota beira-mar, 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 Se preparando pra Lia. a luz que brota à beira-mar, Mara, a luz que brota à beira-mar, Meu filho, que brota beira-mar, que saudades. Meu filho. Eu sou um personagem que não vai entrar pra história, eu sou coadjuvante. Eu só existo nas entrelinhas dos relatos, as notas de pé de página. Uma estátua será erguida. Nenhum pedaço de terra receberá o meu nome, João Lopes. Você sim, Joãozinho, meu filho. Você carrega o meu nome.
Eu fui forçado a voltar para a Europa. Quando piratas espanhóis tomaram de assalto a feitoria do Rio de Janeiro, me sequestraram e me obrigaram a pilotar a embarcação deles de volta. Hoje, meu filho, eu volto para onde eu nunca deveria ter partido. Saído. Minha terra é ao seu lado. Meu filho, meu amor. Meu nome entrará para a história como teu pai. Eu vim aqui te buscar e te levar comigo. 3 anos se passaram desde que eu parti. Você tinha 5 anos. Agora você tem 8 anos. Compreende esses números? 1 ano, meu filho, 1 ano é muito. 1 ano é um giro inteiro em torno do sol. Tá vendo esse barco aí? Quer pilotar ele comigo? Um pedaço de espaço flutuante, lugar fora do lugar, com centenas de marinheiros se deslocando de um lugar para outro, de cima para baixo, de baixo para cima, sob as minhas coordenadas, sob os meus cálculos. Pergunte a qualquer comandante, pergunte a Fernão de Magalhães, capitão desse navio. Quem traça as rotas nunca antes sonhadas pela humanidade? João Lopes, exímio piloto. Eu não me movo. Eu faço. Ai de mim! Sou ventania! De porto a porto, de cais a cais, de costa a costa. Daqui, do século XVI, eu despejo essas palavras em direção ao futuro, com a mesma fúria com que os navegantes se lançam aos oceanos em busca de poder, riqueza, fama. Eu não quero nada disso. Eu quero você, meu filho. Embarcaremos juntos na primeira viagem ao redor do mundo. Traçaremos pai e filho o redondo da terra. Sei falar muitas línguas, pai. Português, espanhol, tupi. É difícil descrever o que acontece no meu corpo quando piloto esse barco ao seu lado. Sinto que meu corpo é um barco, nem daqui e nem de lá. Em deslocamento, um corpo assim, feito de troncos de madeira, lutas e tantas separações, fora do lugar, e ainda assim flutuo. Esta é a utopia, o país dos sonhos, onde os corpos se transportam tão rápido quanto a luz, onde as feridas se curam com um bálsamo maravilhoso, como ensinou a minha mãe, onde se pode cair de uma montanha e reerguer-se vivo, onde se é visível quando se quer e invisível quando se desejar. O país do primeiro carioca, Joãozinho Carioca, cria da ilha do governador, lançado agora ao redor do mundo, junto a seu pai. Você me diz que eu sou o primeiro registro da união entre um europeu e uma indígena, certo? Me responde então, pai, em meu nome,
Quantos serão esquecidos e rasurados sem nenhum registro? Na fábula deste corpo, desta utopia, quantos corpos serão exterminados nessa aliança que se realiza no meu corpo? Quantas guerras serão travadas? Você diz que é meu pai, e eu acredito nisso, temos o mesmo nome. Você, João, eu, Joãozinho. Mas como se chamará a indígena Maracajá, que passará para a história apenas como minha mãe? Você quer me levar consigo e diz que me ama. Eu imagino que sim, mas o que me garante que você não usará o meu corpo, esse corpo mestiço que é diferente do seu, como um escudo ou um salvo-conduto para dominar outros povos de pele diferente da sua. Bom, Eu não tenho escolha, pai. Nada dará certo, mas eu vou. música. Música. Há 45 anos que a gente ensaia essa mesma cena, né? Essa peça. Não acredito. O quê? Você parou a cena? Você parou a cena? Agora? Agora que eu estava entendendo de dentro de mim o sentimento do Joãozinho. Ah, pelo amor de Deus. Você nunca entendeu isso, né? Que a vida, aí as cenas, elas vão mudando, entendeu? Desculpa, querida. Desculpa. Olha, a gente já tentou de tudo, já fez essa cena com o corpo todo coberto com pó branco. Lembra isso? Com gestos lentos, assim, quase imperceptíveis. Eu lembro disso, é aquela fase butoné lá do final dos anos 70, que você... Isso. Sabe o que eu me lembro? Que era pior de tudo? Era uma lástima. Quando você usou aquela gola do século XVI para fazer um monólogo, e tinha uma guitarra em cena que fazia uma barulheira danada, e você chamou aquilo de pós-moderno. Eu adorava. Muita pretensão, né? Ah, não tá exagerando. Lembra aquela fase? Aquela fase era muito boa. Aquela fase mais minimalista, anos 2000, né? Eu espalhei assim de abajures acesos, vários acesos assim no palco. Pegava esse mesmo texto assim e falava assim. Falta de imaginação, você não achava? Um pouquinho. É. Oh, meu Deus. Só sobraram nós dois. Desculpa. Por que a gente insiste tanto? Só sobraram nós dois. O grupo foi se desfazendo, né? Ano após ano. As pessoas desistindo de fazer teatro. Na realidade, nossa companhia sempre foi semi-profissional. Ah, que semi-profissional. Qual é o problema com a palavra amador? A gente nunca ganhou dinheiro aqui mesmo. Você lembra aquela parte do grupo que fundou aquela comunidade alternativa lá em São Manuel das Letras? Divertido. Outros casaram, tiveram filhos, contas para pagar, foram fazer concurso público. Eu não julgo. Não julgo mesmo. Agora, tiveram alguns... Muito difícil viver de teatro aqui no Brasil. Alguns se deram bem. Foram para televisão, fizeram sucesso, ficaram ricos, famosos, alto salário, padrão de vida aqui, ó. E agora não tem contrato fixo, hein? Meu Deus, você não sabe viver sem contra-cheque, Todo mundo igual. Todo mundo igual. A gente é craque nisso, né? Vão matar a gente. Vamos matar. Receberemos pedradas por esse momento. Pois é. Só sobraram nós dois. Cada vez mais desempregados e ensaiando. 2 ilhas. Até que nos apaixonamos aqui. Ah, você não precisava ter dito isso. Não, nos apaixonamos.
interrompemos o ensaio até durante algum tempo. Foi tudo muito rápido, a gente se confundiu. E depois a gente viu que lá fora não existia paixão. É por isso que a gente retornou. Mas, meu Deus, por que insistimos tanto? Por que insistimos uma vida inteira? Para falar da gente, do Brasil, dessa utopia. Não é só isso, não. Não, olha só, pensa. A história é boa. Nós somos uma nação esvaziada de mitos de fundação. A colonização, ela deu o que pra gente? Violência, injustiça. Aí tem essa história do primeiro carioca, essa criança mestiça, nasce aqui, fruto da união de um europeu com uma indígena, vive com o pai e a mãe durante 4 anos. Depois o pai vai embora, some, volta 4 anos depois, desenraiza o menino e lança ele no mundo. Olha que eu vou te pedir um favor, não comece com essa história de mestiçagem. Tá? Não comece com... A gente sempre aqui... Olha só, mestiçagem é estratégia de dominação. O que me toca nessa peça, amada, é o amor. Amor? Amor. Mas que amor? Que amor? Amor de pai e filho. Mas, meu querido, essa peça é outra. Olha aqui, presta atenção. Presta atenção. Imagina isso aqui. Tá imaginando isso aqui? Aqui, tá. Século XVI. Agora imagina esses homens brutos, verdadeiros cavalos, amando. João Lopes, ele volta para a Europa, ele consegue se infiltrar na expedição de Fernando de Magalhães, e mais do que isso, ele consegue convencer Fernando de Magalhães, aí século XVI, hein? Falou, Fernão, vamos dar um pulinho ali no Rio de Janeiro, que eu quero pegar meu garoto aqui, para dar um rolé em torno do planeta. Porra, assim, cara, isso aqui é puro amor, amor, amor. Olha aqui, sabe o que eu acho? Você viaja, né? Viajo. João Lopes fazia tráfico humano. Todos faziam. Ah, que todos faziam. todos Você faziam. não entende nada. Você nunca entendeu essa história. É. Pelo amor de Deus, o João Lopes, ele sabia que o Joãozinho, pra ele, era uma arma biológica, Meu entendeu? Deus. Ele servia como um salvo-conduto pra ele conquistar outros povos. Era assim como uma commodity. Olha só, a gente tem que fazer a mesma peça, né? que Senão não vai dar peça, certo você isso. não entende A gente nada. tá fazendo... A interpretação muda. A gente tem que muda, combinar as muda coisas, na hein? A vida toda muda. E sabe o que O acontece? que acontece? É que a gente nunca faz a pergunta correta. Qual é a pergunta correta? Por que não conseguimos realizar? É uma peça maldita. Superstição? Não. Tem uma maldição, amigo. A gente nunca prestou muito bem atenção. Não, você não valoriza- acredita Não, nisso. olha só. Você não Querida, acredita. preste atenção. Olha só. Pai e filho, depois que eles saíram do Rio de Janeiro, eles contornam o Estreito de Magalhães. A primeira parada é o Porto de Cebu, nas Filipinas. Ali eles se deparam com os guerreiros locais, chefiados pelo sultão Humabon. Os europeus fazem um pacto com Humabon, que é o seguinte: Humabon se converte ao cristianismo, adota o nome de Carlos I, rei da Espanha. Você tá e aí ouvindo o que você tá falando? Tô ouvindo o que eu tô Você está falando. ouvindo? Tô. E o que eu falei ali, quando a gente estava ali? O que é colonização Ah, meu pra Deus do céu, gente? voltou você de novo. Violência. Agora eu não vou O aguentar, cara cara. europeu chega lá A na gente tem ilha que fazer a nativa mesma e fala peça, assim, hein? meu amor, Olha, eu agora concordo você com não isso que você tá chama falando. Gabão, Eu- agora você olha, chama presta Carlos isso aqui. I, Eu concordo e com que isso Deus que te você tá falando. abençoe. Olha só, eu quero isso aqui, tem uma confusão, essa história, cara. A gente tá falando uma coisa aqui que eu tô tentando te falar. É a coisa da maldição. A gente tem que fazer a mesma peça, pelo amor de Deus, tem que falar, cara. Fazer uma pinha saindo dos dois aí. Tá bom, pode falar. Me calei. Tá? Desculpa. Humabon se converte ao cristianismo, adota o nome de Carlos I. Em troca, ele obriga. Em troca, ele não obriga. Em troca, ele exige. Em troca, ele exige que Fernão de Magalhães enfrente o seu maior rival, Lapu-Lapu. Nessa batalha contra Lapu-Lapu, Fernão de Magalhães é assassinado. Diante do fracasso dessa investida, Humabon, que não era nem bobo nem bom, né, quebra o pacto, faz uma emboscada e dizima 1/3 da expedição. O navegador João Serrano é feito refém por Humabon. E é aí que eu queria chegar. A maldição tá aí. Tá aí. Vamos fazer a cena. Vamos fazer a cena. Faz o João Serrano, eu faço o João Lopes. Você fica preso na praia, eu tô embarcado aqui
aqui perto, embarcado, tá? João Lopes. Eu, Fernão de Magalhães, Acho que tem que ter os comentários dela. marinheiros. Depois que Fernão de Magalhães faleceu, morreu assassinado, vocês devem obediência a mim. Eu sou o novo capitão dessa expedição. Na noite passada, o traidor Umabon afundou uma embarcação nossa e matou 56 dos nossos homens. Metade de vocês está ferida. A outra metade está gravemente ferida. Uma carnificina. O nosso companheiro João Serrano, grande João Serrano, foi feito refém por Umabon e clama misericordiosamente pelo resgate. Clama aí, João. Misericórdia! Misericórdia! João Serrano é meu amigo, meu compadre, eu sei. Eu sou um homem dos cálculos, vocês sabem. Eu não vou colocar a vida de mais ninguém em risco para salvar apenas uma pessoa. Ó, vai ser um banho de sangue. João Serrano, sinto muito, se vira aí, tô partindo. Bater em retirada! João Lopes, seu infeliz! Tu responderás por teus pecados no juízo final, ao abandonar-me aqui nesta praia para salvar a própria vida. Eu serei esquartejado e devorado vivo. Covarde! Lanço aqui esta maldição, que Joãozinho e todos os seus descendentes sejam amaldiçoados e deem origem a uma raça de miseráveis. Aí, a maldição aí, tô falando. Essa é a maldição? Não avança daí. Igual a Maldição. tragédia grega, É. assim, que passa de geração para geração. Deve ser por isso que carioca é tudo fudido, Tudo né? fudido, a É, tragédia deve ser carioca. por isso mesmo, é. Começou ali, A tragédia carioca. se ferrou ali. Sim. É. Tá bom, então agora que você comprovou a sua tese da maldição, me diz uma coisa. Ah, Em que ponto estamos? ótima pergunta. Que ponto estamos? Isso. Estamos aqui. Nesse espaço. Me apertaram. Temos também um patrocínio, né? Diminuto. Temos plateia reduzida. É. Não conseguimos fazer. Você sabe o que eu acho de verdade? Eu acho que a gente está completamente perdido. Você acha? Vamos ao contemporâneo? Boa. Música. Não, segura aí. Vai. Deixa o meu comando. Música. Blackout. Luz. Não, luz lá. Luz é aqui. É no black, se é o movimento no blackout. Se luz, você vai ficar no lugar. Entendeu? Fazendo uma ação. Tá? Aí depois com a luz vai ficar mais fácil. Blackout. Aí você desloca. Chega no lugar. Luz. Blackout. Luz. Blackout. Aí sentadinho no banco. Eu vou dar 2 vezes, tá? Eu vou dar luz, blackout, e na segunda é que vai estar valendo aquela coisa toda, Vai tá? entrar a música. Só pra ver como é que fica uma estática e volta no mesmo ponto. Luz. Faça nada só na outra que a luz vai entrar, só pra ver. Blackout. Luz.
Deixa eu até mais tudo. Primeira coisa, vamos, né? Como é que você fala aí, Carol? Primeiro tema. Primeiro tema, deslocamento. Deslocamento. Boa noite. Chegando perto dos 70 anos, eu percebo que o corpo dela, o corpo da atriz, considerando apenas sua biologia, vive um intenso deslocamento. Ela não está doente, sente-se ainda forte. Faz exames periódicos para controlar a sua pressão alta, sua hipoglicemia, o colesterol, artrose no joelho e sua asma. Sente-se forte, mas não como antes. Por sua vez, ele. Canal necrosado em alguns dentes, diabetes, colesterol, um pólipo é um nódulo entre o pâncreas e o intestino estável, mas que lhe causa algum tipo de apreensão. Sente-se forte, mas não como antes. Quando era jovem, entrava na sala de ensaio, nada pesava sobre o seu organismo. Era como se o corpo da atriz refutasse a sua condição biológica, reivindicando um corpo neutro, assim feito de matéria plástica, para que se moldasse aos mais diversos personagens. Ele, desde o início, se identificou com o personagem de João Lopes. Não era para menos. Homem branco, cis, heterossexual, o europeu da história. Mas há algum tempo, ele se deu conta da violência que era deslocar seu corpo para o século XVI. Se deu conta que a fábula de Joãozinho Carioca, na realidade, era um estudo sobre a colonização. Um olhar carregado de etnocentrismo e preconceito do italiano Antônio Pigafetta sobre os povos nativos, que projetava o exotismo do Novo Mundo sobre as bases da literatura fantástica. Queria fazer esse colonizador, mas como? Ele se questionava. No começo, ele interpretava João Lopes como um herói, porque ele entendia que as grandes navegações trouxeram a confirmação de que a Terra era mesmo redonda. Atualmente, é ponto pacífico que o homem branco, europeu, cristão, colonizador, é considerado um homem mau. Ele produziu um modelo civilizatório que resultou em tudo aquilo que nós consideramos como sendo a origem do mal. Ele queria humanizar João Lopes, mas haveria algum caminho para isso? Haveria algum resquício de singularidade naquela trajetória desse personagem quase anônimo da história, que ficou conhecido apenas como o pai de Joãozinho Carioca? Ele não se deu conta, mas expressava essas inquietações num cacuete irritante que ele manifestou diversas vezes, batendo no próprio peito, enquanto pronunciava em voz alta o nome João Lopes. João Lopes, João Lopes. Ele só queria homenagear o grande ator Rubens Correia, fundador do Teatro Ipanema, no final dos anos 60. Era só isso. Ela, por sua vez, no começo, interpretava a anônima indígena Maracajá da história, com um cocar e uma saia de palha. Naquela época não havia questão em relação a isso. Hoje há, e muita. Ela então percebeu que, agora que é foda, ela então percebeu o quê? Que esse mesmo corpo biológico, que no início de sua carreira ela reivindicava como um corpo neutro, era também um corpo definido por marcadores sociais,
de classe, gênero e raça. Ele sabia que nenhuma imaginação está livre das condições materiais que a produz, ou seja, das injustiças históricas e sociais, das expropriações dos povos negros e indígenas de suas riquezas simbólicas e materiais, dos abismos incontornáveis desse Brasil. Mas ele também sabia acerca da beleza do cruzamento entre diferentes culturas. Isso foi uma reviravolta para ela. Ela se sentiu contra a parede. Sentiu que tudo que havia criado na sua vida durante todo esse tempo estava comprimida em caixinhas. É isso mesmo? Sentiu que a sua criação não valia mais nada. E tudo porque um dia, naquela sala de ensaio, naquele refúgio, ela sonhou seu corpo livre. Daí ele concluiu, mesmo na arte, nesse raro espaço de liberdade que ainda resiste, não se pode tudo. Mas ela se revoltou. Quer dizer, então, que segundo os seus marcadores sociais, ela passaria o resto da vida interpretando ou a madame metida à besta, ou na sua vertente mais cômica, a vizinha fofoqueira? Não, isso nunca lhe havia interessado e não seria agora. Decidiu, então, que nesta fábula ela poderia sim interpretar Joãozinho. E aqui começa o verdadeiro deslocamento. Segundo tema em debate, utopia. Aqui, De manhã, utopia. é ótimo. Cada 7, são 7. De manhã, durante o ensaio, enquanto ela comia sua quentinha por conta da hipoglicemia, ela teve um insight. Ela entendeu que o que estava em jogo não era o seu corpo biológico, não era o seu corpo social, e sim a construção de um corpo utópico. Era assim que ela pensava interpretar Joãozinho, essa criança mestiça, pois ela se dizia uma mulher também mestiça. Convém afirmar que ele sempre a enxergou como uma mulher branca. Mas ela se afirmava mestiça. Era preciso despertar sua biologia, seu corpo utópico. Era assim que ela se sentia quando interpretava Joãozinho, fora do lugar. Sim, mas ele afirmava com veemência: você não é mestiça, você é branca. Olha, ela então pensou que há quase 50 anos como atriz, ela nunca se considerou uma porta-voz da cultura europeia. Muito pelo contrário, sempre lutou contra isso. Ela se sentia atravessada por outras culturas, indígenas, africanas, asiáticas e também, claro, um pouco da cultura europeia. Mas era esse encontro, essa mistura que fazia sentido para ela. Mestiça, ela dizia. E aí? Do ponto de vista... Do ponto de vista imaginário pode até ser. Do ponto de vista da aparência, jamais. Olha, vamos fazer uma coisa, você não precisa concordar comigo, mas para o debate avançar, vamos ficar somente com a minha imaginação. O que fazer dessa minha imaginação mestiça? Foi então que ela citou Darcy Ribeiro. E o quê? E a utopia do Brasil mestiço. Pode parecer romântico, mas era um projeto de nação. Então ela percebeu que era urgente parar de representar aquela mulher indígena na história. Ela, na verdade, era absurdamente caricata no que ela fazia e profundamente desrespeitosa com povos historicamente perseguidos. Um corpo mestiço não se coloca em posição conciliadora. Esse era um erro histórico. Um corpo mestiço está desde a sua origem conflagrado em combate contra a sua própria biologia, contra o seu lugar social. Sabia disso como ninguém. O conceito não está separado da sua prática. Mestiça. Até que ele cedeu. Estou dando a pausa.
até que ele cedeu. Pronto. Você pode interpretar Joãozinho Carioca. E talvez seja até oportuno entrar e expor as contradições que nos constituem como brasileiros. Mas que fique bem claro, o que ela chama de corpo, ele chama de imaginação. Mestiça. Nem de lá e nem de cá. Em perpétuo deslocamento. Ele foi categórico. Ele foi categórico ao afirmar que pedradas viriam para cima deles. Que venham! Eu sempre faço o que não posso. E essa frase ficou ressoando em sua cabeça. Eu sempre faço o que não posso. Acho que é o primeiro período. Que venham! Eu sempre faço o que não posso. E essa frase ficou ressoando em sua cabeça. Eu sempre faço o que não posso. Último tema em debate, o amor. Criando uma curva emocional para a narrativa da sala de ensaio. Qual é a primeira palavra? Ele imaginou que poderia. Ele imaginou que poderia ter simultaneamente mais de uma identidade. Avatares coexistindo dentro de uma única vida. Aí o que vem? Sim, ele Não. Avatar, ele projetou, não. Ele botou vai para Avatar. a nostalgia. Antes Botou da Avatar. nostalgia. Peraí. Sempre excluí uma da outra. Era inegável que, É era inegável. inegável que sentia uma nostalgia. É inegável? Não, desculpa, eu vou falar de Tá quieto. tá. Ele imaginou. Mas é inegável, tá, obrigado. Ele imaginou que poderia ter mais de... Ele imaginou que poderia ter simultaneamente mais de uma identidade. Avatares coexistindo ao mesmo tempo em uma mesma vida. Sem que um excluísse o outro, obrigado. Avatares convivendo, coexistindo em uma mesma vida sem que um excluísse o outro. Mas é inegável que sentia uma grande nostalgia pelo que nunca viveu. Por exemplo, se eles tivessem se casado. Por exemplo, se eles tivessem tido filhos, como ele um dia desejou. E não tivessem feito de suas vidas uma vida exclusivamente dedicada ao grande amor que era o teatro. Sem família, sem filhos, sem vida burguesa. Ela se sentia bem com suas escolhas, ele não. Atualmente, uma velhice chegando, numa outra versão de si, ele imaginou que talvez pudesse ter juntado algum dinheirinho para comprar um sítio. Um sítiozinho, coisa modesta, longe das grandes cidades. E ali viver o amor, recebendo seus queridos amigos, sua família, seus netinhos, talvez esquecer um pouco do Brasil e poder viver exclusivamente para os seus. Ela se deu conta que se tivesse dedicado mais tempo à vida lá fora, provavelmente estaria morta. Ou então sequestrada pelas demandas de uma vida pessoal estéril. Uma vida pessoal estéril. Sem tempo para o seu grande amor, o teatro. Viveria então solitária numa ilha esquecida nos limbos do Oceano Pacífico. Outro tema. Ah, Bem. só uma